Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 11, o versículo de número 15. Assim está escrito: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Esse texto está inserido numa oportunidade quando Jesus estava juntamente com seus discípulos, chegando ao templo, certamente para participar em alguma ação que ali estava se realizando, numa atitude de adoração, e justamente ao chegar já à porta, Jesus encontra este cenário. Ali haviam mesas, cadeiras e vários objetos, e as pessoas ali vendendo, trocando, cambiando, fazendo negócios. E aquilo não cheirou bem para as narinas do Senhor Jesus. Aquilo o incomodou sobremaneira, porque Jesus entendia que o templo, o lugar que foi construído e consagrado a Deus, ele deveria ser usado tão somente para adoração, para reuniões do povo de Deus, no intuito de eles terem o contato com Deus, a comunhão, a presença de Deus, mesmo porque o próprio Deus prometeu, quando Salomão fez uma oração a ele, depois de ter concluído aquele primeiro templo, esplendoroso, bonito, majestoso, e ele fez uma oração a Deus que o Senhor colocasse os olhos sobre aquele lugar. Que o Senhor ouvisse a oração que o povo fizesse naquele templo. E depois que Salomão fez a oração e pediu a Deus, Deus se apresentou a ele e disse o seguinte: Salomão, desde agora, o meu olho estará nesta casa, o meu ouvido, a minha boca e o meu coração. Então, Deus deu 4 coisas importantes para eles terem uma convicção da seriedade do templo e do que se fazia nele. Era a devoção do coração, o culto a Deus, o sacrifício a Deus. Então Deus disse que ali estaria o ouvido dele para ouvir as orações, o olho dele para ver e acompanhar, a boca dele para falar, e o coração dele estaria ali. E o Senhor Deus disse que estaria ali e ficaria continuamente. E o Senhor disse: porque agora escolhi e santifiquei este lugar para que o meu nome esteja nele continuamente. Então, escolher e santificar. Uma obra que, na verdade, foi feita pelas mãos dos homens, um templo físico, mas Deus não habita em templos físicos, Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, Deus não habita na parede de tijolo, cimento, ferro, seja lá o que for. O templo para Deus, na verdade, é o contato com as pessoas. Mas, ao construírem esse templo, que era o símbolo da presença de Deus, como tinha sido o propiciatório na época de Moisés, o propiciatório ali significava a presença de Deus entre o povo. E aqui, no templo, ele era dedicado a Deus, tudo que havia no templo tinha sido consagrado a Deus, Deus tinha santificado aquilo, separado para si. Porque tudo que nós oferecemos para a Deus
passa pelo processo da consagração e aquilo se torna santo diante do Senhor. Não pode ser usado para outras fontes, principalmente as fontes de impureza. Só deve ser usado em algo que dignifique e glorifique o nome do Senhor. E Salomão fez assim, Deus então confirmou, e a partir dali ficou estabelecido que seria desta forma. Ocorre que, na época do cativeiro babilônico, Nabucodonosor enviou alguns dos seus para Jerusalém, porque tinham visto o que lá tinham, os vasos de prata, de ouro e tantas coisas que estavam ali, e eles então, cercando a cidade, pegaram toda a riqueza do templo, aquilo que tinha sido consagrado a Deus, levaram para a Babilônia. Tirou de onde estava, não deveria ter feito isso, porque aquilo não pertencia ao povo, pertencia a Deus. Mas ele fez, não teve coragem de usá-lo, o seu filho Belsazar usou numa orgia, num banquete para 1000 de seus homens, para se embriagarem e usarem as taças e os vasos de prata e de ouro, que eram utensílios do templo santo de Deus. E foi quando Deus se apresentou com um dedo de mão, escrevendo na parede e finalizando o reinado daquele monarca. E a partir dali, ele deixou de existir. Perdeu tudo por uma atitude contrária ao propósito de Deus. Aqui, passado muitos anos à frente, já na época de Jesus, Jesus veio e ele sempre tinha a oportunidade de estar no templo. Nós vamos ver nos evangelhos em várias situações mostrando que Jesus tinha o hábito de ir ao templo. Ele ia às sinagogas, mas ele ia também ao templo, ele ia às praças, enfim. Jesus estava em todos os lugares anunciando o seu propósito, a sua vinda para esta terra. E para Jesus o templo era algo distinto, consagrado a Deus, onde as pessoas ali iriam se reunir para o encontro pessoal e espiritual com Deus. Ocorre que quando Jesus chega à porta do templo, diz aqui, e Jesus entrando no templo, começou a expulsar e derribou os que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus se encontrou ali um cenário que o entristeceu. E ele tomou uma atitude drástica. Ele não suportou aquilo ali de ver tanta falta de temor, tanta falta de devoção a Deus, por estar misturando as coisas mundanas dentro do templo, dentro da casa de Deus. E era assim que estava acontecendo. Então eles já fizeram até lá os balcões, as mesas, as cadeiras, e as pessoas quando chegavam, quando vinham, não precisava trazer, às vezes eram animais, eram aves, não precisava trazer de casa. Ali próximo ao templo, eles já tinham feito uns puxadinhos ali, e tinha tudo ali à mão. Era só pagar um valor, uma taxa ali, e tinha a ave, tinha o que precisava, e entrava no templo e podia fazer o trabalho. Então era algo que não custava nada. Era uma troca, uma negociata que estava se fazendo. E os exploradores e aproveitadores estavam lá de prontidão, com a mesa, com a cadeira, com as finanças para cambiar, para trocar, né? E para fazer negócios lá dentro, porque o povo se encontraria no templo e seria, na mente deles, um lugar próprio para se fazer negócios. Mas quando Jesus observou isso, Jesus não aceitou, Jesus não aprovou, Jesus reprovou e derrubou as mesas e as cadeiras, expulsou os que vendiam e disse a eles que ali não era lugar
de comércio. Ali era lugar da casa de Deus. E como casa de Deus, ela seria chamada perante todas as nações como casa de oração. O templo, o significado maior dele é este, é ser casa de oração. A reunião do povo de Deus com o Deus a quem adoram, para ali, por meio da oração e da palavra de Deus, explicada de maneira correta, eles pudessem receber a orientação, o alimento espiritual, o fortalecimento, tivesse a experiência de falar com Deus através da oração. Esta era e é a função de um templo, de uma casa, de um local consagrado a Deus. Ora, se é consagrado a Deus, então a partir daquele momento, aquele ambiente, aquele local não pertence mais a nós, mas ele pertence a Deus, porque foi consagrado a Deus. Então, se pertence a Deus, é Deus quem dá as normas necessárias do que e como deve se fazer as coisas ali dentro daquele templo. E quando as pessoas começam a fazer os seus puxadinhos dentro do templo, com as suas mesas, com as suas cadeiras, com as suas negociatas, com as suas politicagens, isto tudo significa que eles estão usurpando um lugar que pertence a Deus. Eles estão contaminando uma parte do templo que foi consagrado a Deus. E eles agora estão entrando com todos estes pecados e essas iniquidades, essas negociatas, e estão ali como que se nada de anormal tivesse acontecendo. Aquilo para eles era uma coisa mais normal possível. O lugar do encontro, o lugar de fazer as negociatas, de fazer as trocas, de oferecer algo a Deus através do dinheiro. Então, quando Jesus expulsou, isso significa que Jesus se indignou. O Espírito de Jesus se agitou naquele momento. E ele não teve outra alternativa a expulsar aquelas pessoas, a derrubar as mesas, a desfazer tudo aquilo que fizeram ali e exortando a eles de que aquele lugar era a casa de Deus. E como casa de Deus, é o dever ser conhecido como casa de oração, não casa de negócios, não casa de venda, de troca, não, nada disso. Isto tudo é a usurpação humana de um espaço e um local que pertence a Deus. Jesus, então, expulsou e lançou-os fora. Tinha lá pomba, tinha as aves, tinha as moedas para serem, o dinheiro para ser trocado, para ser cambiado, para oferecer no templo o dinheiro que era próprio, enfim. E isso tudo, as pessoas não faziam isso de graça. Eram negócios que faziam. Então, eles, além de explorarem e se aproveitarem do povo, eles estavam fazendo isto dentro da casa de Deus. Então, Jesus não esperou para depois. Jesus resolveu o problema na hora. Jesus mostrou a sua indignação. Expulsou, derrubou as cadeiras, derrubou as mesas, certamente soltou as pombas, enfim, limpou a casa de Deus. Limpou a casa de Deus. Foi o que Jesus fez. E deu uma lição, que a casa de Deus não é casa de negócio. A casa de Deus é lugar de adoração, de o oferecimento de um culto a Deus, de momentos de oração, que se desfruta no silêncio, na tranquilidade, é dentro da casa de Deus. Então Jesus mostrou para eles
que eles estavam fazendo mal em usar o templo da maneira como eles estavam usando. Então nós observamos, se já no tempo de Jesus acontecia este tipo de coisas, nós olhando para os nossos dias, em pleno século XXI, nós vemos que todas as casas de oração, todos os templos, antes de as pessoas começarem a participar dentro dele, é feito uma consagração a Deus, um oferecimento daquela casa a Deus, para que Deus possa colocar ali o seu ouvido, o seu olho, a sua boca, o seu nome. E isto é feito, esta consagração, à luz da Bíblia, com base no que Salomão fez. As pessoas repetem este mesmo lema e tem como certo de que aquilo agora é consagrado a Deus. Consagra as pessoas, consagra os instrumentos, consagra os lugares, enfim, tudo que está ali, daquela porta para dentro, é consagrado ao Senhor. Os objetos, as pessoas, não são mais de propriedade deste ou daquele. Tudo que tem ali, inclusive as pessoas, pertencem a Deus. Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é quem governa, Deus é quem orienta, Deus é quem instrui, é a presença de Deus no lugar que vai fazer a diferença. Portanto, quando em aflição a pessoa está, ela corre ao templo e ali ela vai encontrar o conforto de Deus. Quando em tristeza, vai receber alegria. Quando em angústia, vai receber a graça de Deus. A semelhança de Ana, que foi ao templo com a alma angustiada, aflita, chorosa, mas ela foi orar a Deus. E quando entendeu que Deus ouvia a oração, o semblante dela mudou-se instantaneamente e já não era como dantes, já não era um semblante de tristeza, mas de alegria, de convicção e de expectativa de Deus ter ouvido a sua oração e que ela estava certo de que iria receber a petição que fez ao Senhor. Então, estes são os efeitos daquilo que é realizado no templo. Ana soube valorizar o templo. Salomão valorizou o templo. Tantas pessoas valorizaram, o próprio Jesus valorizou tanto este templo da sua época. E quando ele viu qualquer coisa diferente, ele corrigiu de maneira enérgica para mostrar que o ato deles era abominação diante do Senhor. Era coisas imundas que eles estavam fazendo dentro de um lugar que pertencia a Deus. E como eu disse, quando nós olhamos os nossos dias hoje, como as casas são feito a consagração, a oração e a apresentação a Deus, para a partir dali a presença de Deus está naquele lugar, a reunião do povo com a presença de Deus, o poder de Deus, com a salvação de almas, a cura de enfermos, a libertação de oprimidos, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, a operação de milagres, todas essas coisas acontecem no templo. No templo. Inclusive os dons espirituais que o Espírito Santo distribui, eles não é para ser usado em salas, em cozinhas, não, é para ser usado no templo. É ali que os dons têm que ter a sua funcionalidade e não fora do templo. Porque ali é a reunião do povo de Deus. E se os dons são para edificação, o melhor lugar para edificação é estar reunido no templo que foi consagrado a Deus, com temor, com reverência, com santidade, com pureza, com alegria, com entrega total diante do Senhor. Então, o que nós encontramos hoje em dia é muitos cambiadores, negociadores, vendedores dentro do templo. Só falta vender a alma, porque tudo mais eles estão fazendo negociata dentro dos templos.
estão fazendo aquilo que outrora reprovavam, agora eles levaram para dentro do templo, estão fazendo todo tipo de coisas ali. Estão vendendo, estão sorteando, estão enganando, estão negociando, estão comprando, estão usurpando a simplicidade das pessoas, e isto tudo dentro do templo. Então isto, na verdade, é uma verdadeira rebelião contra o propósito de Deus estabelecido para a sua casa ser como uma casa de oração. Então, hoje vende-se de tudo. Vende-se de uma agulha, uma pena, uma flor, um sal, uma roupa, uma água, enfim, doce, salgado, roupa, enfim, carro, móveis, imóveis, tudo isso hoje estão se fazendo dentro do lugar que foi consagrado a Deus. Isto é uma aberração. Jesus não está satisfeito com este procedimento, com essas loterias, com estas rifas, com estes sorteios. Isto são atitudes de quem não serve a Jesus, que ainda está no mundo de trevas e de pecado. Não teve a iluminação do Espírito Santo. Mas quem foi salvo por Jesus deve libertar-se destas coisas, porque essas práticas antigas levarão à destruição e à separação de Deus. Se não se derem por avisados, estão perdendo o tempo, porque estão usando o templo de Deus de maneira errada. E muitas das vezes, não somente à porta do templo, mas em todos os lugares que ali estão, as coisas estão muito mudadas atualmente. Isso tem trazido decepção, tristeza, vergonha e abatimento na vida daqueles que, com fidelidade, querem servir a Deus, entendem o valor do templo, querem estar numa vida consagrada diante do Senhor, conforme o próprio Jesus disse, que a sua casa seria chamada casa de oração. Mas aquele povo, com as vendas, com as trocas, com os cambiadores, com as aves, eles estavam fazendo do templo um covil de ladrões e de salteadores. Isto se repete nos dias atuais na maioria dos lugares. É preciso que, em tempo ainda, pare por um momento, observe as práticas que estão se fazendo ali dentro e considere que Jesus está vendo tudo aquilo ali. E pergunte se Jesus está satisfeito com aquela prática, com aquela conduta, com aquele negócio escuso feito dentro do templo, dentro das casas que eram para ser chamadas casas de oração, tem se tornado em casas de negociatas. E em alguns lugares estão voltando à prática do paganismo, de adoração, de idolatria a pessoas, a coisas, a bens e não a Deus. Ali é a casa de oração e o único que deve ser adorado ali dentro, reverenciado e glorificado é o Senhor nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o poder, a Ele a majestade. É este que deve ser o procedimento de cada salvo. Portanto, se tem havido este enfraquecimento e esta frieza espiritual, tem perdido a identificação com o que é sagrado para Deus, a partir de hoje, há um momento para se parar, conscientizar-se do que está fazendo e abominar estas práticas que são condenáveis diante do Senhor. Jesus nunca aprovou essas coisas dentro do templo. Se Jesus não aprovou, então nós também não podemos praticá-la. Se estamos praticando, nós estamos em desobediência ao que Jesus ensinou.
se não obedece o que Jesus ensinou, está contra Cristo. Então está em oposição, está numa situação de perigo gravíssimo. Então é preciso que se converta, que se liberte desta prática do mal, que é fazer da casa de Deus casa de negócios. Ali não se vende nada, ali não se troca nada, ali não se usurpa nada de ninguém. Ali é o lugar para ir e adorar a Deus e manter momentos de oração, de comunhão com Deus, porque aquele lugar foi consagrado a Deus e ele pertence a Deus. Eu não sou proprietário do lugar, você não é, nenhum de nós somos. Quem governa sobre aquele lugar é Deus. Então nós temos que fazer o que é do agrado e da vontade de Deus. Então, o que é do agrado de Deus? Que a sua casa seja chamada casa de oração. Quando ela será chamada casa de oração? Quando o povo voltar a se reunir no templo para momentos de oração a Deus. Como os apóstolos faziam todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, não cessavam de orar. Isso tudo eles faziam com respeito à casa de Deus. Este respeito, esta reverência, precisa voltar nos nossos dias, porque a coisa está descambando para um abismo sem fundo, para um poço sem fundo. E a palavra diz que um abismo chama outro abismo. É uma coisa hoje, é uma outra amanhã, uma outra depois, uma outra depois. Quando vai observar e avaliar tudo que se faz ali, estão verdadeiramente pior do que os infiéis. E Jesus não tolera e não aceita este tipo de negociatas na sua casa. Rompa hoje mesmo com esse sistema maligno e diabólico e passe a usar a casa de Deus como única e exclusivamente casa de adoração, lugar de prestar culto a Deus, lugar de ouvir a voz de Deus, lugar de falar com Deus. É nesta condição que a casa de Deus deve estar, e não fazer dela casa de negócios. Tudo isso está contra o ensinamento de Jesus. E quem serve a Jesus precisa praticar o que Jesus ensinou. Portanto, sigamos por este caminho, dependendo da graça e da misericórdia do Senhor nosso Deus, para nos ajudar a saber dar o devido valor à sua casa como casa de oração para todos os povos. Pensemos sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.